no livro de João, no capítulo 10, onde fala a respeito do aprisco e do bom pastor. Eu vou começar a leitura aqui e nós vamos meditar um pouquinho a esse respeito de aprisco e do bom pastor. Vamos lá? João, livro de João, capítulo 10, e versículos do 1 ao 16. Vamos lá, diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Aqui já nós temos uma meditação do pastor, que o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele entra pela porta no aprisco, chama as ovelhas pelo seu nome e tira para fora. É interessante isso aqui, que as ovelhas estão no aprisco e ele as tira para fora. É o contrário do que a gente observa hoje, que normalmente as pregações estão convidando para as ovelhas se reunirem dentro do aprisco, ou seja, das igrejas construídas nos prédios, né? As quatro paredes ali como uma proteção para as ovelhas do Senhor Jesus. Só que a gente observando a palavra, né, à luz do Espírito Santo, a gente vê que Jesus aqui, o bom pastor, ele não está recolhendo as ovelhas, ao contrário, ele está tirando fora do aprisco. Vamos prosseguir a partir do versículo 4, agora em diante. Depois de conduzir para fora, depois de tirar as ovelhas dentro e conduzir para fora do aprisco, né, as que lhe pertencem. O que significa que lá no aprisco tem ovelhas que não pertencem a ele, né? Então, depois de tirar as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, as ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus, elas conhecem a sua voz, saem do aprisco e seguem ele. Compreende? Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Claro, Jesus sempre se dirigia por parábolas justamente para que aqueles que não são dele não entendam, mesmo não compreendam. Tornou Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Interessante observar aqui que Jesus não está dizendo que é a porta do aprisco. Ele está dizendo que é a porta das ovelhas. Vê como quando a gente não medita, a gente passa por cima e faz que nem aqueles que não compreendem, né? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja que quando Jesus, aqui nos seus dias da carne como homem, ele tinha muito assim confronto com os fariseus, que eram os pastores da época que mantinham as ovelhas presas no aprisco da lei, né?
Mas Jesus veio chamar essas ovelhas para fora da aprisco. Jesus falou prosseguindo, eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui nós vemos o pastor do Salmo 23 sendo uma figura do Senhor Jesus, que conduz as ovelhas, né, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Prosseguindo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, podemos ter certeza que trata-se do diabo, de Satanás. Jesus, prosseguindo no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Qual o pastor que deu a vida pelas ovelhas? Jesus Cristo. Logo aqui ele não está como muitos tentam entender que são os pastores fiéis aqui da terra. Aqui está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Mas o que é mercenário? Agora aqui sim está falando de certos pastores aqui da terra. Mercenário é aquele que ele até mata. Se for preciso matar, ele mata por dinheiro. Ele pode ser um pistoleiro, pode ser alguém assim, que ele está interessado em lucro, em dinheiro. Então o mercenário é esse, ele não é o dono das ovelhas, mas por um bom salário ele cuida das ovelhas. Só que acontece o seguinte, veja bem, ora, o mercenário foge porque a mercenária não se importa com as ovelhas. Agora, veja que esta linguagem bonita, né, esta troca de linguagem, esta uma só interpretação, mas diversas aplicações para essa mesma interpretação. Né, lá falando de Jesus, aqui está falando, depois falou a respeito de Satanás, ali como que mata e destrói, né? Agora aqui falando sobre o pastor, os pastores, maus pastores, aqui, que deveriam cuidar do rebanho do Senhor, mas eles cuidam enquanto estão recebendo o dinheiro, mas quando vem o destruidor, eles não se importam com o rebanho, eles deixam o rebanho e fogem. Né? Ora, o mercenário foge porque a mercenária não se importa com as ovelhas. Jesus novamente diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha este sincronismo, esta intimidade entre o pastor e as ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, deu a vida pelas ovelhas ao Senhor Jesus. E mais uma coisa interessante aqui no versículo 16. O Senhor diz, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Olha que, quando nós meditamos nesta passagem aqui, nós vemos que Jesus fala a respeito de um rebanho de ovelhas, claro, de crentes, né, que estão em um aprisco. Um aprisco que é um lugar onde tem muros em volta e as ovelhas, no caso, ficam no centro. E aqueles muros em volta é para proteger as ovelhas dos ataques externos. Agora, o que acontece? As ovelhas, é interessante a gente prestar atenção nisso aqui. As ovelhas, lá no aprisco, elas estão no centro, cercadas por muros de proteção.
Aqui Jesus estava falando, veja que Jesus, o que Jesus falou foi sempre para os judeus, porque a igreja ainda não estava presente aqui na terra. Ela foi revelada tempos depois, quando Jesus então já estava no céu, ele tinha voltado para o céu. Então Jesus se dirigia, ele falava aos judeus, mas muitas vezes, assim, indiretamente, também ele se referia à igreja. Por quê? Porque a igreja não existia, mas estava sendo construído o alicerce. Ou seja, os apóstolos, eles eram judeus, e eles fazem parte do fundamento da igreja do Senhor. Então, aqui a gente vê, muitas vezes, quando Jesus se dirigindo unicamente a judeus, mas muitas vezes fazendo referência à igreja. Aqui, então, ele estava se dirigindo aos judeus com respeito do aprisco da lei. A lei era como um muro que protegia as ovelhas. Veja bem, se nós olhamos a lei diz que o apóstolo Paulo fala que a lei serviu como aio para nos conduzir até Cristo. Quer dizer, este foi o papel da lei. Proteger o povo de Israel até a chegada do Senhor Jesus. Então ali terminou a função da lei e passou então a responsabilidade que antes era da lei, passou para o Senhor Jesus. Então aqui o Senhor Jesus está falando desse aprisco, mas o que acontecia? Era uma proteção externa para as ovelhas que estavam no centro. Agora, quando o Senhor Jesus vem, ele tira essas ovelhas para fora do aprisco. Ele tira para fora daquele muro de proteção e as atrai para si. Então agora mudou, o centro não é mais as ovelhas, mas é o próprio Senhor Jesus. A proteção não está mais externamente, mas internamente. Quer dizer, está no coração, o nosso coração, a nossa ligação com o Senhor Jesus é a nossa proteção. A ovelha é um animal que não consegue sobreviver por si só, por si próprio. É um animal que se extravia, que se ficar sozinho se perde, não consegue achar pastagem, não consegue encontrar água. Em tudo depende do pastor. Então, por isso que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem, porque elas sabem que o seu pastor, ele vai conduzir elas às pastagens verdes, e vai conduzir às fontes de águas. Olha que coisa maravilhosa, olha nosso Senhor Jesus aí no centro, no meio das ovelhas. Porque onde o pastor está, as ovelhas ficam em volta, esperando serem conduzidas. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que é a ovelha do Senhor, ele faz assim. Ele coloca Jesus no centro e ele está em volta. É dependente do Senhor em tudo. Enquanto que os mercenários são aqueles que pensam em si próprios. O verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, dá vida pelas ovelhas. O mercenário foge quando vem o salteador lá. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, ele tem o cajado para socorrer as ovelhas e tem a vara para espantar o salteador, espantar o lobo. O lobo é Satanás. Então aqui nós vemos que esta meditação, como é maravilhosa, e como a gente vê coisas erradas por falta, sei lá, de entendimento, por muitas vezes, como a palavra já nos advertia e nos adverte sobre os falsos profetas, falsos mestres, né?
que ensinam errado, e as pessoas então permanecem no erro, sem compreender as coisas e não têm essa liberdade de acompanhar o pastor e ficam muitas vezes ali no aprisco. Nós vimos também que durante esse texto que nós vimos aqui, que o Senhor se referiu a outras ovelhas que não eram daquele aprisco, quer dizer que aquele aprisco era o aprisco onde a lei era a proteção. E havia um outro aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficam presas ali. No caso da lei, era por medida de proteção. Mas esse outro aprisco que o Senhor fala que tinha ovelhas lá, e ainda tem, aquele muro de proteção, mas não para proteger as ovelhas. É a espécie de um curral de gado, por exemplo, onde ali o gado é tratado, né, para ser levado ao matadouro. É muito bem tratado até chegar ao ponto do abate. Então ali aquele curral ali é o que é um aprisco. No caso de ter ovelhas, lá tem aquelas ovelhas que são destinadas também para o abate, elas ficam presas em um curral. Elas passam bem, são bem tratadas ali, fisicamente falando, porque é para ter uma condição, vamos dizer assim, de uma carne de exportação, de uma coisa que dê lucro para aquele que as cuida, para o dono. Assim Jesus está se referindo metaforicamente a esse outro aprisco. Esse outro aprisco é o lugar onde pessoas estão ali, onde lhes é oferecido satisfação para o corpo, e elas permanecem presas ali naquele lugar, né, sendo tratadas da maneira que elas gostam, mas que o final daquilo ali é lucro para o dono do aprisco e morte para as ovelhas. Então, nesse tipo de aprisco é que o Senhor Jesus se referiu. Os apriscos do engano, os apriscos do pecado, os apriscos da liberdade sem limites. Em outro lugar, os apriscos do medo, os apriscos da radicalidade, onde a irmã não pode cortar cabelo, onde não pode pôr uma calça comprida, onde um homem não pode usar barba, e assim uma infinidade de legalidades. E muitas vezes desses apriscos, as ovelhas estão presas lá, por causa do medo, porque senão se sair de lá é desviada, não sei o que, um monte de coisa, enfim, estão presos. Então, desses apriscos, o Senhor Jesus, que é o bom pastor, também tem ovelhas lá para tirar elas de lá. E no devido tempo elas vão sair, porque são ovelhas que são do Senhor, que ouvem a voz do seu pastor. Então elas vão sair com toda certeza. Mas vimos também que Jesus falou que as ovelhas que são dele é que saem. Que tem aquelas que mesmo na porta aberta, elas não vão querer sair, elas vão querer ficar lá. E se querem ficar lá, né, vão ficar até, como fizemos aqui o exemplo, até a hora do abate, né? Então, que maravilha esse texto aqui que a gente meditou aqui com o tempo, para nós compreender os enganos que muitas vezes a gente aceita por falta de pouca de meditação, por falta de sinceridade de coração para com o Senhor,
por falta de decisão, de dizer, Senhor, eu quero o que vem do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, eu quero conhecer a sua voz e não quero seguir estranho de maneira nenhuma. Então muitas vezes é isso que falta, falta coragem, enfrentar o que deve vier, como aquele cego de nascença do capítulo 9 ali do livro de João, onde ele enfrentou tudo. Ele não teve medo de nada, ele teve ali as suas vistas recuperadas ali, e ele não teve vergonha de chegar e dizer que foi Jesus que curou ele, falar que ele creu no Senhor Jesus. Ele foi expulso lá das sinagogas, mas não negou o Senhor. Então que maravilha esse texto aqui. Eu agradeço ao Senhor por revelar essas coisas para a gente, para nos trazer, a iluminar os olhos espirituais para que a gente possa enxergar a verdade, a realidade do Senhor. E o tempo passou, nós teríamos, não tem condição de falar sobre tudo o que está revelado nesse texto. Mas a gente já agradece a Deus por esta parte que o Senhor nos revela a respeito do que é o aprisco. O aprisco é uma prisão, onde a pessoa fica lá. Os que não são do Senhor vão continuar nos apriscos. Os que são do Senhor vão seguir, vão sair dos apriscos, vão seguir o Senhor, as pastagens verdejantes e as fontes das águas. Que maravilha. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu agradeço a tua participação de estar aí com a gente aqui, e que o Senhor seja propício para você, para a tua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e o que te pertence. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós nos veremos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.